aqui, né, tentando, né, Tiane, trabalhar, fazer algum material referente ao dia 2 de abril, né, o dia de conscientização do autismo. E tendo em vista as perguntas, né, muitas tias da igreja, muitas mamães trazendo alguns relatos referentes ao comportamento da criança autista, à sensibilidade, né, sensorial da criança autista nos ambientes referentes à igreja, ao departamento infantil, nos levou a produzir esse material para orientação, não é, das tias, das mamães e de que todas aquelas pessoas que estão envolvidas com as crianças que têm autismo na igreja. E aí a gente tem duas questões para discutir, né, Tiane? Vou trazer um pouquinho alguns pontos referentes ao comportamento da criança. O que é que acontece? Né? Por que que acontece? Rapidamente, esse vídeo vai ser muito breve, a gente não vai se aprofundar em questões teóricas, né? Vai ser uma questão, vai ser isso, Tiane, assuntos breves, dicas, né, orientações rápidas. E Tiane vai falar sobre um pouco do transtorno do processamento sensorial que algumas crianças podem apresentar, né? Essa questão mais sensorial que também vai intervir nos comportamentos dessa criança, essa parte mais sensorial. Isso. Então, assim, primeiro, uma titia chegou pra mim e fez: Tielda, eu tô com dificuldade porque, né, o meu pequenininho, ou o pequenininho que chegou lá na minha sala, ele não consegue sentar, ele não consegue prestar atenção na aula que está sendo ministrada. O que é que acontece com isso aí? A criança autista, ela tem algumas estereotipias, né, que a gente fala, que são os movimentos repetitivos. Pode ser com as mãozinhas, pode ser com o corpinho, não é? E esse tipo de movimento que pode acontecer para a autorregulação, para ele se organizar, né, faz parte daquilo que a gente chama de autismo. Então, assim, é comum que isso venha acontecer, né, naturalmente no ambiente que ele esteja, na igreja, no COI, no EBD. Então, assim, a gente precisa saber como lidar com isso. Então, se ele está nesse movimento, respeita, deixa ele um pouquinho ali, depois tenta direcionar para aquilo que você quer fazer. Então, vamos sentar Fulaninho, vamos sentar João, vamos sentar Pedro. Agora é hora de sentar, vamos lá. Não ir pegar ele à força de jeito nenhum, mas sinalizar verbalmente, né, dar o comando que você quer que ele execute. Outra questãozinha, né, o tempo de sentar. Então, as crianças típicas, né, ela pode passar 40, 50, 1 hora, 2 horas sentadinha lá assistindo a aula, participando do COI de uma forma tranquila. Mas as crianças com autismo, provavelmente o tempo dele será um pouquinho reduzido. Então ele pode se levar, procurar a mamãe, procurar uma tia, ou puxar você, querer guiar você para ir ao sanitário, beber água. E até para ficar em pé mesmo, fica lá em pezinho, lá no banquinho, na cadeirinha, e a gente precisa entender que é o tempo dele, né? Nada de constranger, de puxar, não pode, não, deixa ele um pouquinho, né? E respeitar também esse tempo, né? Se não tá tendo alguma demanda, né? Por exemplo, na hora da tarefinha, que conta a historinha, essa criança precisa sentar para fazer a tarefinha, se ela fez, ok, depois que ela terminou, deixa ela mais livre, deixa ela circular ali, porque ela precisa desse momento dela para dar uma circulada, para se autorregular. Isso. Outra questãozinha, né? Quando você estiver ministrando a aula ou até durante o culto, se a criança tem, né, um referencial de buscar ter algo concreto na mão, né? Por exemplo, tem crianças que fitinha da Bíblia, né? Aquela fitinha da Bíblia. Tem crianças que aquela fitinha da Bíblia, ele ama aquela fitinha da Bíblia. Então, momentos durante o culto, ele vai lá, pega a fitinha, tira a fitinha, coloca a fitinha. E marcadores, né, de Bíblia, que coloca dentro da Bíblia. Tem crianças também que gostam daqueles marcadores. Então, assim, fica ali aquele momento, o conjunto levanta para cantar, ele vai, canta, fica em pezinho, depois senta, aí pega aquele marcador de Bíblia. Enfim, são objetos, são recursos, né, que a gente pode usar como reforçador, reforçar, né, o comportamento adequado, aquele comportamento que a gente quer
que ele tenha no ambiente. E assim, sempre buscar algo que a criança ela goste, né? Se ela gosta da fitinha, por exemplo, né, que a Elida deu, deixar aquela criança com aquela fitinha, procurar saber o que é que a criança gosta, o que é que eu posso oferecer para a criança naquele momento do culto, assim, algo mais discreto, né, que não chame tanta atenção, mas que deixe a criança mais um pouco organizada. Exatamente. E em relação à parte sensorial, né, Tiane, que algumas mães trouxeram situações de assim, eu não vou para a igreja por conta devido ao som, né, uma bateria que tocou, um playback, alguma coisa desse tipo que foi mais alto e a criança colocou a mãozinha no ouvido, ou saiu correndo, ou gritou. O que é que acontece com isso aí? Algumas crianças, elas podem apresentar esse transtorno, outras não, tá? O que é esse transtorno? É o transtorno do processamento sensorial. Nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos. Que sentidos são esses? É a visão, é o olfato, é o paladar, é a audição, né? Quando a gente pula e a gente sente que a gente está pulando, a gente sente o nosso corpo. E, por exemplo, se tem algo a nível mais cerebral que não está conseguindo organizar esse sentido, né? Tanto a visão quanto a audição, quando chega lá no cérebro, alguma coisa está interrompendo, vai acontecer o transtorno do processamento sensorial e a criança pode desorganizar, né? Ela não vai conseguir dar as respostas, né? Exatamente esperadas, adequadas àquele ambiente, aos estímulos que ela está recebendo. Aí uma banda começou a tocar, tá lá, quando começa a bateria, por exemplo, a informação que chega para ele muito forte. E aí a criança ela fica desorganizada, ela quer sair daquele ambiente, ou ela vai apresentar comportamentos inapropriados, né? Ditos inapropriados. Então é aquele que às vezes corre, se levanta, do nada, né? Você tá ali, de repente levantou. O que foi que aconteceu? Mas não houve nada. Aconteceu alguma coisa, né? Talvez naquele momento você não viu, mas soou pra criança, né? Incômodo que ela levantou e foi, né? Porque isso pode ser muito aversivo pra ela, como a gente chama, né? Tem algumas crianças que podem apresentar, por exemplo, a luz da igreja ou da sala tá muito clara, e aí ela não consegue ficar naquele ambiente, os barulhos, os ruídos. De repente a bateria começa a cantar, então a criança ela não é avisada, né? Não tem essa previsibilidade de que vai acontecer esse som, e aí ela se desorganiza, né? Em relação também a algumas crianças que gostam muito de se deitar no chão, às vezes pode ser por causa de uma insegurança gravitacional, né? O banco da igreja pode ser um pouco mais alto e a criança fica um pé no chão, então ela não tem essa estabilidade, então ela pode se organizar, e às vezes muitas crianças gostam de ficar deitada no chão porque é mais seguro, né, para ela, mais confortável para ela estar ali naquele ambiente que ela se sente mais segura, se sente mais confortável, que é o chão. Tá? E isso aí, toda essa questão sensorial vai refletir como nas questões comportamentais, né? Então, muitas vezes a gente olha para aquele comportamento daquela criança e, infelizmente, ainda existem pessoas que julgam, né? Por que tá fazendo isso? Não deveria isso. Então, a gente tá tentando informar o que acontece, né? Para vocês divulgarem esse material ou orientarem as pessoas que trabalham com isso e com as crianças, né? Para se conduzir de uma melhor maneira. E, Tiane, as crianças, por exemplo, que têm essa sensibilidade auditiva, né? Tem um som maior, muitas crianças também que veem, né, um aglomerado maior de pessoas. Então, a apresentação, uma festividade, que quando a criança se depara com aquele quantitativo diferente do comum, do cotidiano dela, ela já se esquiva, ela chora, né? Ou ela coloca as mãozinhas no ouvido. Né? Quais são os instrumentos, Tiana? O que a gente pode fazer para que isso não venha acontecer ou para reduzir? Acho que um dos pontos principais é dar previsibilidade a essa criança, avisar antes de sair de casa que a gente vai para um lugar que vai ter um pouco barulho, mas vai estar tudo bem. E assim, caso a criança ela não consiga se adaptar àquele ambiente, tem alguns equipamentos que a gente pode usar, né? Por exemplo, abafadores, né? Quando o ruído é maior, e aí os abafadores vai dar uma diminuída assim, e a criança vai conseguir se organizar melhor. Eu acho que o abafador é bem utilizado, acho que não sei se vocês já viram, né, algumas crianças utilizando esse abafador. Como um fone, né, Tiana? Isso, exatamente, um fone que diminui, né? Diminui
diminui o ruído. E assim, outra coisa que eu vou disponibilizar também aqui no Instagram é você construir uma rotina. Isso. Não é? Trazer o que Tiane diz de previsibilidade. Então, mostrar para a criança antes o que vai acontecer. Então, se hoje é a festividade do COI ou tem uma apresentação na EBD, o que é que você faz? Você mostra para a mamãe uma semana antes: olha, mamãe, avisa a Joãozinho que domingo aí você prepara uma imagem, mostra para ele: olha, João, domingo, sem apresentação, olha, tira uma foto do que já aconteceu antes, não é, Tiane? Isso. De uma apresentação que já aconteceu para mostrar para ele e ir trabalhando. E vai ter muitas crianças, por exemplo, né, que a gente vai cantar, que a gente vai se levantar e vai ter a hora daquilo, a hora daquilo, para a criança ficar um pouco mais confortável, dizer: eu já sei que vai acontecer isso, depois disso vem outra coisa, né? Exatamente. Então a gente vai encerrar por aqui, porque o vídeo já ficou um pouquinho longo, né? Com mais do que a gente tinha planejado, pensado, mas que essa informação possa ser de uso, né, e compartilhamento, que possa ajudar outras pessoas. E caso vocês queiram algo a mais, comenta aí. Dúvidas, né, Tiane? Alguns temas. Isso, verdade. E a gente tá aqui para somar para o reino, porque deles